Olá, olá! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Pessoal, como prometido, eu tô aqui, né, com um vídeo aí revisando a nossa aula de revisão para facilitar o estudo de vocês, né, visando nossa prova de segunda-feira. Não só a nossa prova, né, se vocês estarem revisando o conteúdo. E eu vou estar vendo a possibilidade de estar gravando esses vídeos de forma um pouco mais recorrente, né? Para facilitar a absorção do conteúdo para vocês. Enfim, vamos lá. Antes que eu esqueça, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender do horário que vocês estejam vendo o vídeo, né? Então, vamos lá. Vocês vão ter que me suportar por mais alguns minutos. Vamos lá, pessoal. A radioterapia, ela surgiu ali juntamente com a descoberta dos raios-x. Ali, Röntgen, em 1895, descobriu os raios-x. E lá em 1898, Marie e Pierre Curie, eles descobriram o rádio, né? Uma outra fonte de radiação. E o que é que acontece? Naquela época, a radiação ionizante, no caso a radiação, ela passou a ser utilizada com diversos objetivos, médicos ou não, certo? E um desses objetivos, onde a radiação foi utilizada, foi no tratamento do cancro, também conhecido como câncer. É tido que o primeiro tratamento de câncer utilizando a radiação, ele foi realizado lá em 1898. E de lá para cá, né, não só nesse tipo de tratamento, mas em outras utilidades, muitas complicações foram provocadas devido ao mau uso da radiação, né, a uma alta exposição de forma indevida. Devido a essa alta exposição, né, esse desconhecimento dos riscos da radiação, entre 1920 e 1940, estudiosos eles passaram a realizar pesquisas buscando avaliar qual seria o efeito da radiação no tecido humano se aquela dose de radiação ela fosse fracionada. Ou seja, a exposição fracionada que se é utilizada hoje na radioterapia, ela se iniciou lá. Esses estudos eles comprovaram que, mesmo fracionando essas doses, o efeito ele continuava sendo objetivo. Ou seja, no tratamento do cancro, ou seja, do câncer em específico, mesmo fracionando as doses, nós estávamos tendo um bom efeito. A radiação estava conseguindo combater com sucesso aquele câncer, aquele tumor. E a partir daí se iniciou o fracionamento de dose que nós conhecemos hoje, certo? Atualmente nós utilizamos o acelerador linear, né, para gerar a radiação que é utilizada ali na radioterapia. O acelerador linear ele foi desenvolvido lá em meados dos anos 50, tá certo? E até hoje ele é utilizado. Porém, os aparelhos de hoje eles são muito mais modernos, né? Mas enfim, já tivemos essa introdução aí, a história da radioterapia, né? Quando é que ela surgiu? Ela surgiu justamente lá no início, quando a radiação foi descoberta, quando os raios-x foram descobertos, né? E a utilização da radiação para combater o câncer veio juntamente com a utilização para outros fins, né? E a radioterapia, como todos nós estamos cientes, ela tem o objetivo que é o quê? Combater o tumor, combater o câncer. Ou seja, a radioterapia ela vai estar sendo utilizada aí ou para destruir o tumor, ou então para pelo menos impedir que aquele tumor ele cresça e que ele se desenvolva ainda mais dentro do corpo, né? É o objetivo da radioterapia. Tentar reduzir o tumor, para facilitar uma possível cirurgia, ou até mesmo utilizar a radioterapia como um único método de tratamento. A radioterapia ela vai estar utilizando as radiações ionizantes, tá certo?
Geralmente o tipo de radiação mais utilizada, certo? Os tipos mais utilizados são os raios-x e os raios gama. Aí você está dizendo que, Davi, então nesses casos eles sempre vão usar ou raio-x ou raio gama? Não. Eu estou dizendo que os tipos de radiação que são mais utilizados são o raio-x e os raios gama. As doses utilizadas durante as sessões, durante o tratamento, o tempo da aplicação dessas doses, tudo isso vai ser calculado. E o que é que vai definir esse cálculo? O tipo do câncer, ou seja, do tumor, e o tamanho. E um outro ponto também é a localidade onde se encontra o tumor. Por exemplo, se você tem um pequeno tumor na mama, você vai ter uma determinada dose, certo? Que será aplicada por um determinado tempo e uma determinada modalidade da radioterapia. Se nós temos um tumor maior, que digamos que esse tumor se encontre no estômago do paciente, a dose vai ser maior, consequentemente o tempo também de aplicação pode ser o maior ou menor. Enfim, tudo isso sempre vai depender do tipo do câncer, do tamanho do câncer e a localidade do câncer, do tumor, tá certo? Tudo isso com efeito de que, com o objetivo? Destruir as células cancerígenas, ou seja, as células doentes que estão trazendo malefícios, o tumor maligno, para o nosso corpo. De acordo com a OMS, aproximadamente cerca de 60 a 70% dos pacientes que são diagnosticados com câncer, eles serão submetidos à radioterapia. Ou seja, ou o paciente ele vai iniciar com a radioterapia ou durante o seu tratamento ele vai passar pela radioterapia, certo? É um procedimento quase que inevitável. Afinal de contas, a radioterapia ela é algo objetivo, você vai direto no tumor. São poucos, os malefícios que a radioterapia traz para o paciente. E para realizar a radioterapia, nós precisamos de uma equipe, uma equipe capacitada, uma equipe de profissionais qualificados, que futuramente possa ser que seja algum de vocês. Torço muito para isso. Essa equipe é chamada de equipe multidisciplinar, que diferente das séries médicas, onde o médico faz tudo, essa equipe multidisciplinar ela é dividida em profissionais de diferentes setores, diferentes áreas. Nós vamos ter o médico radioterapeuta, enfim, o médico. Teremos o físico médico e o profissional da radiologia, ou seja, quem faz a mágica acontecer. E cada um desses profissionais possui uma função de extrema importância dentro do tratamento. Uma função não, possuem várias funções de extrema importância durante o tratamento. O médico, por exemplo, o médico ele vai avaliar o paciente e ele vai acompanhar o paciente durante todo o tratamento, Então o médico ele vai estar ali presente desde a avaliação do diagnóstico até o fim do tratamento do paciente. O médico é quem decide se a dose de radiação, se aquela dose que foi calculada, ela vai ou não vai ser aplicada, tá certo? Pode ser calculada uma determinada dose, mas essa dose ela só vai ser aplicada, só vai ser utilizada se tiver a aprovação do médico. É ele quem sempre vai dar esse aval. O médico, ele também vai estar planejando o tratamento do paciente. Como assim? O paciente, durante seu tratamento, ele pode ter um tratamento somente à base da radioterapia. O paciente ele pode ter um tratamento em conjunto entre radioterapia e outra forma de tratamento. O número de sessões da radioterapia, possíveis medicações que o paciente vai vir tomar, tudo isso vai ser definido pelo médico ou pelos médicos que estão acompanhando o paciente, certo? O segundo membro, da equipe multidisciplinar é o físico médico. Quais serão as funções do físico médico? O físico médico ele vai estar calculando a dose que vai ser aplicada no paciente. Ele vai estar calculando essa dose sozinho?
O físico médico ele pode tanto calcular essa dose sozinho, mas é bem comum também que ele realize, calcule essa dose juntamente com o médico. Ele vai estar calculando a dose, eles vão estar, afinal de contas, um precisa da parceria do outro. Para quê? Para saber a situação que o paciente se encontra, o estado do paciente, tipo e tamanho do tumor. De acordo com isso, físico médico ali, juntamente com o médico, vai estar realizando o cálculo da dose e o médico vai dar o aval se essa dose vai poder ser aplicada ou não. Assim também com o médico, o físico médico ele vai estar acompanhando o tratamento, o planejamento do paciente. Afinal, tem toda a questão de dose, questão de tempo, duramento de sessões. Tudo isso o físico médico ele também sempre estará presente. Além de realizar o controle de qualidade, certo? Que comumente quem realiza esse controle também é o dosimetrista. Controle de qualidade, né? O aparelho está ok, o aparelho está funcionando bem, as doses aplicadas estão sendo aplicadas as doses corretas, certo? A instituição, a sala, está seguindo todas as normas de radioproteção, enfim, o físico médico vai estar acompanhando todos esses procedimentos. E nós, né, profissionais da radiologia, técnico ou tecnólogo em radiologia, quais serão as nossas funções durante o tratamento de radioterapia? O técnico ou tecnólogo, gente, ele vai estar ali explicando para o paciente como vai ser realizado o tratamento. Quando o paciente vai ali e se posiciona, somos nós quem posicionamos, certo? O técnico, ele, assim como qualquer exame que venha fazer, é sempre importante explicar, reforçar para o paciente como é que funciona aquele procedimento, quanto tempo vai durar, qual o objetivo, tá certo? Nós devemos preparar a sala de exames, ou seja, a sala de tratamento, os equipamentos que serão utilizados, manter a sala ok, manter a sala limpa, EPIs bem posicionados, certo? É uma das nossas funções. Manter as marcas que são utilizadas, né, durante o exame no paciente. Colaborar também na simulação e no planejamento, que são algumas das etapas da radioterapia. É necessário que a gente se faça presente. Afinal de contas, nós fazemos a mágica acontecer, nós estamos comandando o aparelho durante as sessões de radioterapia. Então nós precisamos estar presentes na simulação e no planejamento do tratamento do paciente, certo? E claro, durante as sessões nós devemos sempre estar atentos ao paciente, porque corre o risco, assim como em qualquer outro exame ou tratamento, do paciente ter algum tipo de reação ou mal-estar naquele período. Então a gente precisa sempre estar atento ao paciente, porque em qualquer sinal de mal-estar, de alguma reação negativa que o paciente estiver tendo, nós temos que entrar em ação, comunicar o médico, comunicar a equipe que está conosco, certo? Não desistam, tá? 13 minutos ainda. Ainda tem um pouquinho pela frente. Não desistam de mim, por favor. Levanta essa cabecinha, toma um gole de café, toma um gole de água e diz: eu não vou desistir, eu vou fechar a prova de Davi. Certo? Não esqueçam, a prova não está ruim. Ruim é ficar de recuperação, que vocês não irão ficar, eu tenho certeza. Vamos lá, né, pessoal? Na radioterapia a gente combate, a gente trata o quê? O câncer. O câncer, ele é um conjunto de mais de 100 doenças. Ou seja, a gente tem câncer de tudo que é jeito. Por inúmeras causas também, né? Uma doença da peste. Ninguém... Essa coisa ruim mesmo. E na radioterapia a gente vai estar combatendo o câncer, certo? O câncer, ele é constituído pelo crescimento desordenado de células. Ou seja, células cancerígenas, que acabam formando tumor. Esse tumor é chamado de tumor maligno, certo? Ele vai estar invadindo aí os tecidos e órgãos do nosso corpo. Esse tumor, células cancerígenas, eles têm um estado que se chama metástase, que é quando o tumor, o câncer, ele começa a se espalhar para outras regiões do corpo. Ou seja, digamos que o paciente ele tenha um câncer na tireoide. E esse câncer começou a se espalhar para outras regiões do corpo, atingindo o pulmão, atingindo o estômago, enfim. Esse
esse estágio do câncer é chamado de metástase, certo? Quando o câncer ele já está num estágio bem mais avançado. O câncer ele vai surgir, gente, a partir da mutação genética da célula. Ou seja, é uma alteração no nosso DNA. As nossas células saudáveis, elas o que? Elas recebem ordens do nosso corpo, certo? Olha, sua função é essa, você vai se desenvolver de tal forma, você vai compor bonitinho tal região aqui, tal tecido. Essas são as células saudáveis. As células cancerígenas ou células doentes, elas não recebem mais essas instruções. Ou seja, elas são as células rebeldes. Elas não fazem nada de acordo com o que tem que ser. Elas vão crescer de forma desordenada, certo? Elas não ficam de forma organizada. E claro, como são células doentes, elas vão acabar trazendo malefícios e doenças para o nosso corpo, certo? Aqui nessa imagem é um exemplo de como essas células cancerígenas se desenvolvem, certo? Nós temos as células normais, que formam os nossos tecidos e órgãos, certo? E essas células, elas se dividem, né? Ocorre o que? A divisão celular. As células normais, elas crescem, vão se reproduzindo, elas duplicam seu DNA e depois morrem. É um processo semelhante ao nosso, né? O ser humano, ele nasce, cresce, se desenvolve, às vezes reproduz e depois morre. Porém, nesse processo de divisão celular, em alguns casos acontece o quê? A mutação do DNA, onde os agentes cancerígenos, eles afetam as células e acabam gerando o quê? A célula cancerígena. Essa célula, ela vai se dividir de maneira totalmente desordenada. Ela não vai, como vocês podem ver na imagem, ela não vai, certo, se colocar de maneira ordenada. Sempre vai estar realizando o quê? Esse acúmulo de células aqui, ó, cancerígenas, que é chamado de quê? Tumor. Ou seja, nesse caso, o tumor maligno. Alguns fatos sobre o câncer. O câncer, ele pode ser hereditário, ou seja, ele pode ser transmitido através do DNA, né? O pai e a mãe podem estar transmitindo o câncer para os seus filhos, para os seus descendentes. Tanto que tem aquela coisa, né? Olha, se tu tem histórico na família que teve câncer, você tem motivos para prevenir, né? Redobrar a sua atenção. Então, se nós já não tivermos históricos, a gente já tem que se prevenir. Agora, caso exista histórico na família, a gente tem que redobrar essa prevenção, certo? Exposição excessiva ao sol causa câncer de pele, né? É um fato. Mas o que quer dizer com isso? A gente ainda escuta muito que vocês que trabalham com radiação, vocês vão ter câncer cedo, vocês vão morrer cedo e não sei o que. Isso não cola, tá, gente? A gente é exposto, nós profissionais da radiologia, a gente fica exposto a uma dose muito baixa de radiação. Mas um exemplo, pessoas que trabalham constantemente, horas e horas expostas ao sol, né? Elas correm um maior risco de acabar desenvolvendo não só o câncer de pele, tá? Com outros tipos de câncer também. Ou seja, motoristas, pessoas que trabalham na rua, trabalham em campo, se não usarem as proteções adequadas, elas aumentam esse risco. Utilizando, elas já correm o risco, né? Pela alta exposição ao sol. Imagine se elas não utilizarem. DST, ou seja, doenças sexualmente transmissíveis causam sim câncer, tá, gente? Principalmente se não forem tratadas. Ou seja, vamos se cuidar, se prevenir bonitinho. Fumar pode causar câncer, né? Óbvio. Fumantes, após um determinado tempo, é muito comum que eles desenvolvam algum tipo de câncer, né? Na região ali do crânio, região da tireoide, é muito comum. E 80-90% dos cânceres resultam de fatores ambientais. O que são esses fatores ambientais? Além da exposição ao sol, o consumo de alimentos industrializados. É muito comum que os alimentos industrializados, verduras, frutas, que a gente compra no supermercado, né, os produtos enlatados, eles recebam muito agrotóxico durante a sua produção.
E o consumo em excesso desses alimentos pode vir causar algum tipo de doença, até mesmo desenvolver algum tipo de câncer. Outro fator ambiental, poluição. Poluição nos rios, poluição no ar, certo? A poluição que hoje se encontra em um nível crítico, principalmente no nosso país, né? Ela pode sim vir causar possíveis cânceres, certo? Nas pessoas. E um fato muito interessante é esse, que as crianças elas respondem melhor ao tratamento do câncer do que os adultos. Como assim? O tratamento na criança ele vai ser mais agressivo? Ele vai ser mais agressivo, tá? Do que no adulto. Porém, tem estudos que já comprovam que as crianças, mesmo o tratamento sendo mais agressivos em alguns casos, elas têm uma resposta ao tratamento mais positiva do que os adultos, certo? O tratamento do câncer, ele pode ser feito de várias maneiras, tá, pessoal? Existem várias modalidades ao tratamento do câncer. A cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e o transplante de medula óssea são alguns casos, certo? São algumas modalidades de tratamento. E existem casos onde essas modalidades elas vão estar trabalhando em conjunto, ou seja, é a terapia combinada. Quando a gente vai estar utilizando mais de uma modalidade para estar tratando aquele câncer, tá certo? Logo após o diagnóstico da doença, o médico ele vai discutir com o paciente as possíveis opções de tratamento. O que é que vai definir as formas de tratamento do câncer daquele paciente? O estágio em que o tumor se encontra. O tumor ele se encontrar no estágio inicial, o tratamento, consequentemente, ele vai ser um pouco mais simples ou rápido. Afinal de contas, o tumor ele ainda vai estar menor, ele vai estar mais frágil, então vai ser mais fácil de combater aquele tumor. A localização do tumor, em que região ele se encontra, né? Isso vai definir bastante, a depender da localização do tumor, isso vai influenciar bastante em que modalidade será utilizada. E o estado de saúde do paciente. Afinal de contas, a gente tem que saber se o paciente ele vai suportar ou não, né, aquela forma de tratamento. Será que ele tem condições de suportar aquele tratamento? O tratamento ele pode ser um pouco mais pesado, ou a gente vai ter que fazer um tratamento um pouco mais leve com esse paciente, certo? Então, alguns exemplos, né? A quimioterapia, que a quimioterapia ela trabalha com a aplicação de medicações anticancerígenas, que essas medicações elas serão aplicadas de forma intravenosa no nosso paciente e vai percorrer todo o corpo. Qual é a vantagem da quimioterapia? Independente da região do corpo em que o câncer se encontre, a medicação vai até ele. Qual é a desvantagem da quimioterapia? A quimioterapia ela não combate, ela não agride somente as células cancerígenas. Ela acaba atingindo também as células saudáveis do nosso corpo. Então, consequentemente, os pacientes eles acabam saindo ainda mais fragilizados após as sessões de quimioterapia. Nós temos a radioterapia, né? A maravilhosa, linda, perfeita. A radioterapia. Que qual é a grande vantagem da radioterapia? Na radioterapia, a gente consegue combater o câncer exatamente onde ele se encontra. Ou seja, nós vamos delimitar, definir a área que será tratada e os feixes de radiação, eles irão em encontro ao tumor. Não vai estar atingindo os órgãos e os tecidos que se encontram próximos ao tumor. Corre o risco de afetar um pouco alguns tecidos e alguns órgãos que se encontram próximos? Sim, corre. É normal. Mas não é em um nível absurdo que vai trazer grandes malefícios para o paciente. Não. Essa é a grande vantagem da radioterapia. A gente pode combater diretamente o tumor sem afetar órgãos e tecidos vizinhos. A imunoterapia, que tem como objetivo fortalecer o sistema imunológico do nosso paciente, certo? É muito comum que ela seja utilizada em combinação com a quimioterapia, por exemplo.
né? Onde o paciente na quimioterapia acaba sendo com o sistema imunológico um pouco mais fraco e é utilizado da imunoterapia para fortalecer o sistema imunológico. Aí nós temos também o transplante de medula óssea, que já é uma realidade no nosso país, e o procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico que pode ser realizado antes das sessões ou após algumas sessões. As indicações para na radioterapia, né? Na radioterapia a gente vai utilizar em tratamento de metástases, ou seja, a metástase, como eu falei, é quando o câncer ele começa a se espalhar pelo corpo, certo? Então é muito comum que se utilize medicações, que se utilize a quimioterapia, certo? Para tratar o câncer nesse estado de metástase, já que a quimioterapia ela acaba circulando toda a corrente sanguínea do nosso corpo, certo? Porém, em alguns casos, aquela metástase ela já avançou tanto que já está começando a comprimir algum órgão importante no corpo. Então, qual é o objetivo utilizado na radioterapia nesse momento? Tentar diminuir, certo? Aquele câncer. Tentar diminuir aquele câncer para que ele não comprima tanto aquele órgão. Pode ser um órgão vital, certo? E a radioterapia ela vai estar podendo destruir essa lesão. Controlar sintomas, ou seja, aliviar os sintomas do paciente, diminuir o câncer, né? Atrasar o desenvolvimento do câncer. Ou seja, a gente já vai estar aí diminuindo o sofrimento do nosso paciente. São algumas das indicações, né? Como vai funcionar essa maravilhosa linha da radioterapia? Como a gente já falou, como vocês estão cientes, o aparelho utilizado aí na radioterapia é o acelerador linear. O paciente ele vai deitar na maca, certo? E o aparelho ele vai estar se movendo ao redor do nosso paciente, tratando o tumor, né, com as doses de radiação. Doses essas que estarão sendo direcionadas ao tumor, tá bom? A dose de radiação que o paciente recebe ela é fracionada. Então, por muitos casos, as doses por sessões acabam sendo doses baixas, tá bom? E essas sessões vão durar dias e dias e dias, né? Até que o tumor ele esteja tratado, ou consiga diminuir o tumor, ou consiga eliminar o tumor. O tratamento, tá bom? Deve ser acompanhado por um médico especialista, né? Quem planeja o tratamento do nosso paciente. Esse médico é comumente chamado de médico radioterapeuta ou médico radio-oncologista, tá certo? O médico ele vai estar sempre revisando os exames do paciente. Ou seja, como assim? Antes de iniciar a radioterapia, o médico ele vai pedir uma bateria de exames. Exames laboratoriais e exames de imagem, como a tomografia, por exemplo. E durante o tratamento, o médico ele vai continuar pedindo esses exames. Por quê? Ele precisa saber como é que o tratamento está lidando, como é que o tumor está reagindo àquele tratamento. O tratamento está sendo suficiente, estamos avançando, ou nós não estamos tendo avanços nesse tratamento, tá certo? A partir desses exames, de toda essa análise, o médico também vai estar definindo quantas sessões ele vai estar realizando, tá certo? Um procedimento que é conhecido também como mini radioterapia é a beta-terapia. A beta-terapia ela vai estar com o objetivo de quê? De tratar as queloides ou a cicatriz hipertrófica, que é um acúmulo de tecido, certo? Que se forma devido a algum tipo de corte, logo após algum tipo de cirurgia, né? Acaba tendo esse acúmulo de tecido. Então é mais uma questão estética. Então é muito comum que logo após algum tipo de cirurgia, que se forma essa queloide, o médico ele passe o tratamento da beta-terapia. Como é que vai funcionar a beta-terapia? A beta-terapia ela, utiliza algumas placas, certo? Essas placas elas são comumente formadas por um material radioativo chamado estrôncio 90. Caramba! Eu ia falar um palavrão agora.
O estrôncio 90, eu consegui falar, tá vendo? O estrôncio 90, ele é um material, certo? Que ele vai estar formando essas placas utilizadas na beta-terapia. Essa placa, ela é colocada em contato com a região, né? Com a queloide, tá bom? E essa placa, ela vai estar sempre emitindo radiação. Detalhe, são doses baixas de radiação, tá bom? São doses pequenas de radiação. Nós estamos falando aqui de partículas betas. Tem um baixo poder de penetração. Mas para a queloide, né, como também a queloide não é nenhum tumor, nenhum câncer, né, é só mais um acúmulo de tecido, a radiação beta ela acaba se tornando ali efetiva no tratamento da queloide. Geralmente a beta-terapia ela vai durar de 4 a 10 sessões, tá bom? Vai depender muito do tamanho da queloide. E as sessões geralmente duram em torno de 30 minutos. É um tratamento indolor, certo? E também não é um tratamento demorado. Sim, pessoal, nós temos aí a terapia de câncer combinada. Como eu falei lá quando eu estava falando da radioterapia, né? Nós temos as modalidades, as formas de tratamento da radioterapia. Em alguns casos, né, por vezes, é necessário que o tratamento desse câncer ele seja realizado com a combinação de algumas modalidades. Ou seja, meu paciente está com um câncer, determinado câncer X, porém, para o tratamento ser mais eficaz, eu vou realizar, vai ser necessário que a gente realize duas modalidades de tratamento com ele aí, né? A radioterapia juntamente com a quimioterapia, ou a cirurgia juntamente com a radioterapia, tá bom? É sempre necessário que tenha uma justificativa para se fazer uso da terapia combinada. Afinal de contas, você vai estar utilizando duas modalidades aí de tratamento, né? Você pode estar colocando o paciente aumentando o risco de vida do paciente. Então é necessário sempre que exista uma justificativa para a utilização, né, da terapia combinada, tá ok? Em alguns casos, né, para se tratar melhor o câncer, é utilizada uma combinação da cirurgia juntamente com a radioterapia ou quimioterapia, tá bom? Juntamente com a utilização de medicações. A cirurgia, né, e a radioterapia, elas vão tratar o câncer diretamente no local. Afinal de contas, na cirurgia, nosso objetivo vai estar sendo o quê? Retirar o tumor ou retirar parte desse tumor sem afetar os órgãos vizinhos. E na radioterapia, a gente vai estar combatendo o tumor diretamente, sem afetar órgãos e tecidos vizinhos. Já na quimioterapia, ela vai estar atingindo as células que se espalham pelo corpo, porém a quimioterapia ela também vai estar atingindo o quê? As células saudáveis. É o contra da quimioterapia, tá certo? A terapia combinada ela pode ser utilizada tanto para tentar curar o paciente ou simplesmente para tentar diminuir os sintomas do paciente, tá? Isso vai depender sempre do estado em que o nosso paciente se encontrar. E durante a radioterapia nós vamos utilizando alguns acessórios. Acessórios esses que vão ter um único objetivo: imobilizar o nosso paciente. Por que imobilizar? Assim como outros exames de imagem, a gente precisa que o nosso paciente ele fique estático, né? Para que as marcações fiquem no lugar e que os raios eles atinjam somente o tumor, não atinjam nenhum outro tipo de local. Então, alguns exemplos: refrator de ombros, objetivo, imobilizar os ombros. Máscaras termoplásticas, qual o objetivo dessas máscaras? Imobilizar toda a região ali do pescoço, do crânio do paciente. Suporte para a cabeça e pescoço. O breastboard, eu ainda não consigo pronunciar direito essa palavra, e geralmente é um aparelho utilizado quando o tratamento ele se localiza, o câncer, né? Ele se localiza na mama. Qual é o objetivo? Imobilizar a região, certo, da mama da paciente. Assim como nós temos vários outros, né? Nós vamos ter acessórios para todas as regiões do corpo do paciente. E esses acessórios, como é que eles são confeccionados?
Logo lá no início do tratamento, nas sessões de simulações de planejamento, é retirada as medidas do paciente e de acordo com a localidade do câncer, né? O câncer é no pescoço, o câncer é no crânio, o câncer é na mama, enfim, vai ser definida a região que vai ser tratada, vão ser retiradas as medidas do paciente e esses acessórios serão confeccionados exclusivamente para ser utilizados com aquele paciente. Muito comum que esses acessórios sejam confeccionados na própria instituição, certo? Mas essa instituição sim pode ter parceria com outras empresas para confeccionar esses aparelhos. Mas é muito comum que eles sejam confeccionados na instituição, tá bom? Olha aí, meia horinha de aula só. Pouca coisa. Toma aquele cafezinho, tá bom? Toma aquele cafezinho, joga aquela água no rosto, mas não desista. Foca o quê? Eu vou fechar a prova de Davi e vou passar na cara dele. Vamos lá, pessoal. Já a gente tá terminando. Coisa rápida. A radioterapia, ela é composta por 2 fases. Cada fase ela possui etapas. Na primeira fase, nós temos 3 etapas. Essas etapas elas vão estar ajudando o médico a quê? Elaborar o tratamento do nosso paciente. É aí que as regiões que vão receber as doses de radiação, essas regiões vão ser demarcadas, os acessórios serão desenvolvidos, confeccionados, tudo para que o tratamento ocorra da melhor maneira possível. Na primeira fase, nós vamos ter o quê? 3 etapas. Quais etapas são essas? Simulação, tomografia de planejamento e o planejamento. Na simulação, o paciente ele vai passar por um simulador onde as áreas que vão ser irradiadas, ou seja, as áreas que se receberão as doses de radiação, elas serão demarcadas. E alguns acessórios, de acordo com a simulação, eles serão confeccionados. Ou seja, o câncer se localiza na região do pescoço, na região do crânio. A gente vai ver tirar as medidas para confeccionar a máscara termoplástica, tá certo? A região demarcada que será tratada, essa região vai ser demarcada no paciente e no computador, tá certo? Tudo para manter o conforto e para que o tratamento ocorra da melhor maneira possível. Juntamente com a simulação nós temos o que? A tomografia de planejamento, onde o paciente ele vai fazer um exame de tomografia comum, tá certo? Porém, essa tomografia o paciente ele vai fazer na mesma posição em que ele vai ficar durante as sessões de radioterapia, tá certo? Quando for definida a área, ou seja, definida a região onde será irradiada, onde se encontra o tumor, né? O médico ele vai utilizar dessa tomografia para demarcar a região. Ele vai utilizar dessa tomografia para identificar se o tumor está comprimido em algum órgão, quais são os órgãos e tecidos que estão próximos a esse tumor, vai conseguir saber com exatidão qual é a localidade do tumor e qual a modalidade, o tipo de radioterapia que ele vai utilizar, certo? Essas são alguns dos benefícios que a tomografia vai estar trazendo. Afinal de contas, muitos pacientes eles vão realizar tomografias ao decorrer de todo o tratamento, porque o médico ele vai estar querendo acompanhar o desenvolvimento, né? O desenvolvimento do tratamento, como é que o tumor está reagindo, como é que os órgãos vizinhos ao tumor estão reagindo, tá bom? Então, tanto a tomografia ou ressonância magnética, enfim, serão exames que serão solicitados tanto no início quanto durante o tratamento do nosso paciente. E nós temos aí o planejamento. No planejamento, o paciente ele não precisa estar presente. Quem vai estar presente é a equipe multidisciplinar, tá bom? Médico, físico-médico, dosimetrista, o técnico em radiologia, tá bom? Eles vão estar presentes e juntos eles vão fazer o quê? Eles vão planejar o tratamento do nosso paciente. De acordo com os exames que já foram feitos, eles vão analisar o estado de saúde do paciente, o estágio do tumor, a localidade do tumor e a partir daí eles vão definir o planejamento do paciente, tá certo? O planejamento do tratamento. Após essas 3 etapas, nós vamos entrar na segunda fase,
A segunda fase do tratamento ela é composta por 4 etapas. E é aí nessa segunda fase que se iniciam as aplicações de dose, ou seja, se iniciam as sessões de radioterapia. A primeira fase, a primeira etapa da segunda fase são as aplicações, onde o paciente ele vai estar recebendo as doses fracionadas durante vários dias, várias sessões, tá bom? Essas sessões, o tempo dessas sessões vai depender do câncer do paciente, a localidade do câncer e o tempo do e o estado de saúde do nosso paciente. Após as aplicações, durante as aplicações, na verdade, nós temos as revisões, que são consultas que o paciente ele vai tendo com o médico. Por quê? Porque aí o médico ele vai estar acompanhando os sintomas que o paciente ainda tem, se não tem mais, se desenvolveu novos sintomas, Ele vai estar acompanhando a evolução do tratamento, se o tratamento está evoluindo de uma forma positiva ou se o tratamento não está tendo um retorno positivo, tá certo? Ou seja, as revisões são as consultas que o paciente tem com o médico durante o seu tratamento. A terceira etapa dessa segunda fase é o quê? A alta. A alta, o nome já diz tudo. No último dia de tratamento. Ou seja, olha, é a última sessão hoje, acabou. Não quero saber mais de você aqui. No último dia de tratamento, o paciente ele passa por uma última consulta com o médico. O que é que vai acontecer nessa última consulta? O médico vai revisar todos os exames do paciente, E vai ver as condições em que o paciente se encontra. E a partir dali ele vai indicar para o paciente os próximos passos. Como assim? O médico ele pode dizer, olha, a partir de agora o paciente não vai precisar fazer mais nenhum tipo de tratamento, ele vai precisar apenas o quê? Se alimentar da forma direita, Começar a seguir um estilo de vida um pouco mais saudável, tomar certas medicações, que é muito comum o paciente após as sessões de radioterapia ou quimioterapia continuar tomando algumas medicações, tá certo? Ou o médico, ele pode passar para o paciente, que agora o paciente ele pode passar por um procedimento cirúrgico para retirada do resto do tumor. Enfim, o que vai acontecer após aquelas sessões vai ficar definido aí na alta. E a última etapa é o segmento. O que é o segmento? O segmento é o seguinte: o paciente terminou o tratamento, achou que não vai ver mais a cara do médico, não? Se enganou, parceiro. Os segmentos são sessões que o paciente ele vai estar fazendo periodicamente com o paciente. Ou que o médico vai estar fazendo periodicamente com o paciente. Afinal de contas, o médico precisa saber se o paciente está seguindo as recomendações que foram passadas, se o câncer voltou a evoluir ou não, tá certo? Ou seja, o segmento é o acompanhamento que o paciente tem após o fim do seu tratamento, tá certo? E dando continuidade aí, nós temos as modalidades da radioterapia. O que são essas modalidades? As modalidades são as formas como a radioterapia é utilizada durante o tratamento. Por exemplo, nós temos a neoadjuvante. O que é a neoadjuvante? A neoadjuvante é quando a radioterapia ela é utilizada com o objetivo de diminuir o volume de tumor e facilitar uma cirurgia. Assim vai estar possibilitando a preservação do membro, permitindo que a cirurgia ela seja, palavra muito forte essa, mas a cirurgia ela vai estar sendo o quê? Menos mutiladora. Ou seja, não vai estar correndo o risco aí do paciente estar perdendo uma parte do corpo. Ou, se necessário, amputar, que não seja um membro completo, por exemplo, certo? Mas enfim, na neoadjuvante, a radioterapia é utilizada com o objetivo de diminuir o volume do tumor, facilitando assim uma cirurgia. Aí nós temos a adjuvante. O nome é semelhante, mas não é a mesma coisa, tá? A adjuvante é quando a radioterapia ela vai estar sendo associada aí à quimioterapia ou à cirurgia. Ou seja, a radioterapia vai estar sendo utilizada de forma combinada com outras modalidades, como a cirurgia ou a
quimioterapia, tá certo? Ou seja, nesse caso aí a radioterapia ela não é a principal forma de tratamento. Ela vai ser a principal forma de tratamento associada com outras. Na curativa, como o nome já diz tudo, a radioterapia ela vai ser considerada o quê? A principal forma de combater o câncer naquele tratamento. Ou seja, o paciente, o médico chega assim, olha, o seu tratamento vai ser composto apenas por radioterapia. Você vai fazer apenas sessões de radioterapia. Não vai precisar de cirurgia. Pronto. É a modalidade curativa. Em alguns casos, possa ser que o paciente, certo? Ele tenha que realizar algumas sessões de quimioterapia. Porém, a quimioterapia não vai ser a principal forma de tratamento. A principal forma de tratamento é a curativa, ou seja, a radioterapia. Quando a radioterapia estiver sendo a principal forma de tratamento, essa modalidade vai se chamar curativa. E por último, nós temos a paliativa. A paliativa a gente pode considerar que já é aquele momento onde o paciente ele já se encontra em uma situação crítica. Ou seja, não tem muitas chances de se recuperar do câncer. Então, o que é que a gente vai tentar fazer ali através da radioterapia? Diminuir o sofrimento do paciente, diminuindo dores, sintomas, diminuindo um tumor que ele já está em estado de metástase, certo? É a paliativa. E dentre aí as formas, né, as modalidades, os tipos de radioterapia, nós temos a radioterapia interna, ou braquiterapia, se você preferir também radioterapia de contato, né? Parece um espião com vários nomes. A radioterapia interna, ou braquiterapia, gente, ela vai estar utilizando fontes de radiações internas. Ou seja, a gente vai estar levando a fonte de radiação até o tumor. A gente vai pegar o material radioativo e vai levar esse material radioativo até o tumor, ou bem próximo ao tumor, certo? Como é que esse material radioativo ele vai ser levado até lá? Através de instrumentos específicos, certo? Que são colocados, aplicados, e esse material radioativo ele vai ter ao tumor. A gente pode chamar de implante radioativo, se você preferir, tá certo? Pode estar sendo utilizado uma solução líquida, certo? Uma injeção intravenosa. Vai depender muito do tipo do câncer ou onde o câncer se localiza, tá certo? Mas, independentemente disso, o paciente ele sempre vai precisar ser hospitalizado, certo? Por um determinado tempo para realizar esse procedimento. Para se preparar para o procedimento, para realizar o procedimento e para se recuperar, tá bom? A braquiterapia, gente, é um procedimento indolor. O paciente ele não vai estar sentindo dor durante o exame. O máximo que pode acontecer é o quê? O paciente sentir alguns incômodos após exame não, pessoal, tratamento, tá? Perdão. O que pode acontecer é o quê? O paciente ele sentir alguns incômodos após o tratamento. Aquela região onde foi realizado o tratamento, ela pode inchar. O paciente ele pode sentir alguns incômodos. Então o paciente ele vai ficar ainda algumas horas ou um dia ainda no hospital se recuperando, tá bom? Geralmente na braquiterapia o paciente ele recebe anestesia, tá certo? Após a anestesia passar a fazer efeito, o médico ele vai estar usando catéteres e agulhas para colocar os aplicadores dentro do corpo do paciente. Esses aplicadores eles vão chegar bem próximos ao tumor. Esses aplicadores eles podem ser formados por cápsulas, por fios ou até mesmo em pequenos formatos, como se fossem sementes. Mas enfim, eles vão ser os receptores, quem vai levar a radiação, a fonte radioativa, tá bom? Que é emitida pelo aparelho, até o tumor. Após o procedimento terminar e o efeito da anestesia for passando, o paciente ele vai estar indo para uma sala de repouso, tá certo? Em alguns casos é dado uma sacola de gelo para o paciente, porque o local onde foi feita a braquiterapia ele pode inchar, então essa sacola de gelo vai estar ajudando a diminuir esse inchaço, tá certo? As sessões de braquiterapia elas costumam durar em torno de 1 hora, podem durar menos, em alguns casos podem até durar mais.
tá bom? Mas a recuperação, ela vai durar em torno de 4 ou 5 horas. Ou seja, a recuperação ela é mais demorada do que o procedimento em si, porque é um procedimento bem mais invasivo ao paciente. Na braquiterapia, a gente por vez vai estar utilizando uma dose maior de radiação. Por quê? Como a gente vai estar levando diretamente ao câncer, a gente vai estar levando a radiação diretamente bem próximo à lesão tumoral, a gente tem a vantagem de utilizar uma dose maior, né, em uma área um pouco mais curta. E outra vantagem é a sua duração, né, que comparado à radioterapia convencional ou radioterapia externa, a braquiterapia é bem mais rápida. E ela é indicada geralmente para tumores pequenos, ou tumores na mama, tumores no cólon do útero, tumores no reto, enfim. Geralmente esses tumores que ficam em regiões um pouco mais delicadas é se utilizada, praticada a braquiterapia. Alguns possíveis efeitos colaterais da radioterapia. O efeito ele sempre vai variar muito de quê? De região. Ou seja, o efeito ele vai depender muito da região que está recebendo o tratamento, tá certo? Assim como vai depender do paciente e do estado de saúde do paciente, tá ok? Por exemplo, se o câncer que está sendo tratado, ele se localizar na cabeça do nosso paciente, é muito comum que esse nosso paciente ele venha a ter queda de cabelo. Se o câncer que está sendo tratado se encontrar na região do pescoço, na região do estômago, é muito comum que o nosso paciente ele tenha náuseas, vômitos, perca de apetite, assim como alteração do paladar, dificuldades e um pouco de incômodo para engolir, aftas, feridas na boca, tosse e falta de ar, inflamação no esôfago, vermelhidão, dor nas mamas e lesões na pele. Esses efeitos eles vão variar muito, pessoal. Eles vão variar bastante de quê? Vão depender da região que está sendo examinada, depende do tumor que está sendo tratado. Alguns desses efeitos, certo? Eles podem ser causados pelo estado psicológico do nosso paciente, tá certo? Bom, pessoal, é isso aí. Por último, deixei essa mensagenzinha para vocês que já ficou na última aula, né? O futuro é algo que você mesmo faz e você tem que acreditar nele. Vocês têm um potencial incrível, vocês são incríveis e vocês podem conseguir e vão conseguir tudo aquilo que vocês têm por objetivo de vida, tá certo? Aguardo vocês na segunda-feira e até mais. Espero que tenha ajudado bastante aí.